Olá, amigos, Shalom, quem vos cumprimenta é o Rav Shai, falando da cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Eu quero continuar comentando com vocês, falávamos nos 2 últimos programas, tem muita gente que acha que a Torá, o sábado foi dado para todo mundo, a Torá foi dada para todo mundo. Foi sim, no princípio. Mas como essas nações se desviaram do caminho de Deus, Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão e faz um pacto com Abraão. E Deus dá então a sua lei, a sua Torá a Israel e constitui Israel como nação sacerdotal, como única nação sacerdotal. A gente vê que hoje, se nós temos a Torá hoje e o Tanar, conhecido como Velho Testamento, é porque o povo judeu vive. Nós entendemos que as 2 testemunhas, entendemos assim, uma representa o povo de Israel que mantém a Torá e outra representando Moisés, portanto. E a outra testemunha é Elias. Elias está representado pela parte do povo de Israel que profetiza, que prega, que ensina e que anuncia. Não é curioso você não ver o povo de Israel não pregar? É curioso, não é? Mas mantém a Torá, Moisés. Mantém Moisés, a lei e os profetas. E este ramo do judaísmo que acredita na figura de Yeshua, do judeu Yeshua, não do Yeshua romanizado, que aí não tem nada a ver, a essa parte cabe o dever de profetizar. De maneira que o sacerdócio nunca saiu das mãos do povo de Israel. E cabe ao nosso povo, ao povo de Israel, ensinar a Torá. Então veja, no princípio, coube a Israel o papel de nação sacerdotal. E hoje continua, através desse braço que acredita na figura de Yeshua, como o Messias, e que ensina, e que prega, e que anuncia e que fala do reino de Deus. Como o próprio Yeshua disse, que as boas novas do reino deveriam ser anunciadas para que os povos conhecessem. E a gente vê que no futuro, as nações serão alcançados, os sobreviventes das nações, após o estabelecimento do reino milenial aqui na terra. Isaías 2, 2 e 3, e isso a gente vê todos os sábados na sinagoga, se cantar essa canção, que mit Sion tetsetorá, porque de Sião sairá a lei. Isso vai se cumprir no reino milenial. Nos últimos dias acontecerá no monte da casa do Senhor, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Veja bem, os sobreviventes das nações vão procurar em Jerusalém a palavra do Senhor. Então, quem é a nação sacerdotal? Se Israel foi substituído pelos gentios, por que no reino milenial é Israel, são os judeus que irão anunciar? Subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isso fecha com Zacarias, capítulo 8, verso 22 e 23,
que diz: virão muitos povos, veja bem, e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Eterno. Assim diz o Eterno dos exércitos: naquele dia, depois da vinda de Mashiach, dele se assentar no seu trono, naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as nações. 10 é um minyan. 10 é um número que representa o todo. Então isso aqui é simbólico. Ou seja, de todas as nações, farão o quê? Pegarão sim, na orla do vestido de um judeu, no tzitzit, na franja que representam os mandamentos de Deus, pessoas de todas as nações pegarão no tzitzit. E para pegar no tzitzit, tem que se abaixar, tem que se encurvar, porque o tzitzit fica lá embaixo. O tzitzit, a franja. Isso significa que se humilharão diante e reconhecerão a Israel como a nação sacerdotal. Pegarão no vestido, no tzitzit, na orla do vestido de um judeu, e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aí você vê o povo judeu exercendo o papel sacerdotal, ensinando a Torá, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então, hoje, o ministério, o sacerdócio, passou para outro povo? Não. Continua na mão do povo de Israel. Israel natural, representando Moshe, ensinando a Torá, conservando a Torá, e Elias anunciando as coisas que estão acontecendo, anunciando a salvação aos gentios, dizendo para o gentio que ele pode e que ele tem que se achegar. O gentio não pode continuar gentil. O gentio não pode entender que ele não precisa cumprir Torá. Não. Pelo contrário. Eu sempre falo de Cornélio, né? Que Cornélio era um cumpridor da Torá. E por isso Deus ouviu. Quando um gentio faz a vontade de Deus, e aí não tem como fazer a vontade de Deus. A gente falava no programa anterior que tem muita gente guardando alguns preceitos da Torá, mas pararam. Começaram a cumprir alguns preceitos. O sábado, não comer carnes declaradas impuras e dar os dízimos. E acabou, acha que já estão completos. Se você fizer só isso, não adianta nada. A Torá não é para os gentios. Não é. O sábado é um sinal entre Deus e o povo judeu. Mas se o gentil se aproximar de Deus, se tornar um estrangeiro, se achegar e começar a cumprir a Torá, ele não vai cumprir só o Shabat, as leis alimentares, os dízimos, ele vai começar a cumprir tudo. As festas, o Yamim Tovim, os dias santificados, os demais ensinamentos da Torá, ele vai a cada dia cumprindo mais e mais, ele vai chegar num ponto que ele vai agradar a Deus. E aí ele vai fazer parte do povo. Aí ele vai poder fazer a sua conversão. Ele vai poder se tornar parte do povo. Ele tem que se tornar parte do povo. A circuncisão da carne vem depois da circuncisão do coração. Primeiro tem que ocorrer a circuncisão do coração. Essa obediência, esse amor pela Torá. E aí sim, aí vem a circuncisão, que é quando ele entra no pacto abraâmico. A gente vai falar sobre isso. Eu quero falar sobre a comida, gente. Coisas importantes, veja bem, tem gente comendo sangue, achando que está cumprindo Atos 15, ou as 7 leis de Noé, e não está. Comendo sangue, praticando relações sexuais ilícitas, de acordo com a Torá,
contaminando-se com o período de nidar da mulher. Isso tudo nós vamos falar na sequência. Continue conosco.